Como está a discussão de relação hoje do PSDB com o governo federal? Qual a perspectiva que o senhor vê até o início de dezembro? Olha, nós vamos manter a mesma postura que nós mantivemos durante todo o ano. Ou seja, o que for importante para o país, como a questão das reformas, nós vamos estar apoiando. Como nós apoiamos a questão do teto salarial, a questão da reforma na educação, a reforma trabalhista, a terceirização, temos votos até, em algumas vezes, mais do que o próprio partido do presidente da República. Ou seja, o que for importante, interesse para o país, nós vamos estar juntos. Agora, na questão ética, na questão moral, é uma questão que nós temos que discutir de forma apartada. Por isso que o presidente Fernando Henrique Cardoso e o próprio presidente do partido, Tasso Gereissati, têm discutido essa questão no sentido de que nós podemos apoiar o governo, mas não necessariamente estarmos no governo. Essa, deputado Trípoli, esse vai, não vai, assim, porque mais de uma vez já o PSDB discutiu, sai, não sai, fica, não fica, não acaba criando um desgaste maior para o partido do que decidir de uma vez entregar os cargos e continuar no apoio? Ontem até o deputado Baleia Rossi do PMDB disse, bom, se o PSDB já está decidido a sair, não precisa nem esperar até a convenção de dezembro, que entregue os cargos de uma vez. A tendência é que vocês saiam mesmo em dezembro ou tem possibilidade de que isso seja antecipado? Olha, eu acho que o que os líderes partidários têm dito no PSDB no sentido dessa questão, inclusive presidentes dos diretórios estaduais têm verbalizado isso com muita ênfase. Então, acho que o partido precisa, na verdade, ouvir a base partidária, o que o partido filiado do PSDB pensa. E o que nós temos visto, tanto nas redes sociais como na comunicação pessoal, é no sentido que o PSDB não faça parte do governo, ou seja, que nós possamos apoiar as medidas, nós não deixaremos e não jogaremos o país numa aventura, muito pelo contrário, nós temos a responsabilidade, por termos participado do impeachment, de dar sustentação àqueles projetos, às medidas que são fundamentais para o desenvolvimento do país. Naquele artigo do final de semana, que causou um rebuliço no país, o Fernando Henrique diz que há um risco de uma PMDBização do PSDB. Bom, eu não sei há quanto tempo o senhor está no PSDB, mas eu me lembro de quando o PSDB foi criado, que foi de uma costela do PMDB, que era o Movimento de Unidade Progressista. Perfeito. O senhor também teme esse risco de PMDBização do PSDB, quer dizer, o partido que está ali se aliando a qualquer governo e perdendo a identidade? Olha, eu sou fundador do partido. Quando o Mário Covas, Fernando Henrique, Montoro, José Richa, enfim... O senhor é do meu tempo, então. Nós começamos faz tempo. Eu acompanho o Mário Covas desde quando ele foi prefeito de São Paulo. Então, nós quando rompemos com o PMDB, é porque exatamente havia um grupo que havia assumido o partido e dado uma condução diferente daquela que o partido tinha sido formado. Quando nós formamos o PMDB, era MDB, fomos PMDB, era no sentido de fazer a diferença na época da ditadura e fazer com que a gente mostrasse a questão da social-democracia para o país. Hoje nós não podemos estar atrelados, porque o que acontece, o PMDB, todo mundo percebe que não tem nenhuma identidade com o PSDB em termos programáticos. Inclusive, o presidente Tasso Gereissati deve estar apresentando nos próximos dias medidas que nós estamos tomando dentro do partido na questão da formulação do novo programa do PSDB, do estatuto do PSDB, até compliance nós vamos ter, ou seja, nós teremos medidas de controle financeiro, econômico, de ética, moral, que é fundamental para o PSDB. Então, nisso nós temos diferenças enormes com o PMDB. Qual é o Por papel... isso o presidente Fernando Henrique coloca dessa forma. Como o partido vê hoje Aécio Neves dentro desse contexto que o senhor fala de renovação, de mudança, de discussão de valores? Olha, nós tratamos adversários e amigos nessa questão da mesma forma. Eu acho que ele prestou um grande serviço para o PSDB durante um período enorme, né? Teve esse episódio, obviamente vai ter que responder a tudo que vem ocorrendo, mas isso acho que não é um processo que contamine o PSDB. É uma coisa isolada, é uma pessoa, obviamente foi presidente do partido, etc. e tal, mas está respondendo às questões que foram formuladas. Ele se afastou do PSDB e, obviamente, vai cuidar da sua defesa e do seu mandato, que é
razoável, ou seja, nós também não condenamos por antecipação, mas queremos que seja tudo averiguado, apurado, investigado. Deputado, agora nós estamos diante dessa dúvida em relação à reforma da Previdência, se será ou não será aprovada. Qual é a sua visão, o senhor que, enfim, está dentro do Congresso e conhece o seu partido como poucas pessoas? A reforma da Previdência sai ou sai menor do que está, já que, apesar de ter sido mais ousada quando foi apresentada, já perdeu bastante substância pelo caminho? Olha, nós temos uma proposta muito clara. Se o governo aceitar algumas propostas que obviamente não impliquem, o caso do BPC, por exemplo, as pessoas deficientes, a questão daqueles que estão próximo da idade da aposentadoria por conta do período de transição, enfim, são algumas pequenas reformulações que obviamente nós gostaríamos de ver dentro do projeto da reforma da Previdência. Se obviamente o governo ceder nesses aspectos, nós estaremos obviamente aprovando a questão da Previdência, mas é um debate ainda que depende de nós afinarmos essa proposta e estarmos mais próximos da sociedade. Nós não podemos não estar conectados com a sociedade. Mas o senhor hoje vê possibilidade, vê votos suficientes para aprovar a reforma da Previdência quase às vésperas do período eleitoral, já que é um assunto que desgasta bastante, já que a população em geral ainda não compreendeu a necessidade dessa mudança? Eu acho que, obviamente, é uma questão de comunicação. Se você consegue explicar para a sociedade de que uma reforma, mesmo um pouco diferente do que foi apresentado, vai atender a todos e não excluir alguns, eu acho que a sociedade entende. A sociedade, quando você explica de forma didática o que vai ocorrer, ela entende. O que você não pode, na verdade, é passar uma informação de que a Previdência vai atingir primeiro os que já estão aposentados, que criam uma demanda horrível, porque isso não pode acontecer e não vai acontecer. Esses todos têm direitos adquiridos. Agora, no que vem daqui para frente, você não tem recurso suficiente para atender. Hoje, o recurso da Previdência, eu acho que ele corresponde a 50%. 50% que são necessários vêm de outras áreas, da saúde, da educação, da segurança. Então, na hora que você demonstra que você tem realmente um problema a ser resolvido, eu acho que há solução e temos que caminhar com essa solução. Agora, eu entendo que não é só a questão da Previdência. Eu acho que o país tem que tomar algumas medidas, o governo, principalmente, no sentido de fazer com que não só a questão previdenciária seja aferida. Tem concessões, privatizações e outras questões que são fundamentais. O Brasil é muito grande, ou seja, em termos de máquina, a máquina é muito inchada, ela é pesada, ela é cara, custa muito. Ela precisa ser mais barata, mais econômica, mais rentável e mais ágil. A ideia é que a máquina do Estado ela ajude o desenvolvimento da iniciativa privada, para que gere emprego, gere renda. Ou seja, o Brasil precisa reduzir o índice de desemprego que nós temos hoje no país. Isso é fundamental. Qual o cenário que o senhor vê para as eleições do ano que vem e qual será o papel do PSDB na eleição 2018? Não, a eleição ainda está muito longe, temos aí um ano pela frente. Eu acho que os partidos vão apresentar os seus candidatos, as suas propostas. Nós estaremos, com certeza, com uma candidatura forte. Hoje tudo caminha para que o governador Geraldo Alckmin seja o nosso candidato, preparado, testado, demonstrou durante todo esse período em que governou o Estado a capacidade de gerenciar e de fazer gestão com economia, com seriedade. Isso é fundamental. Essa era a proposta do PSDB. Agora, será um embate. Nós teremos aí algumas forças disputando, cada qual apresentando as suas propostas, mas eu acho que quando chega a próxima eleição, o eleitor ele faz um exame de consciência e verifica o que é melhor para o país. Deputado, o senhor falou que a tendência é que o candidato seja Geraldo Alckmin. Houve um momento em que parecia que tudo se encaminhava para João Dória e ele andou pelo país tentando se apresentar como um possível candidato. O senhor considera que o balão de João Dória já desinflou completamente e isso prejudicou, de certa forma, a consolidação de Alckmin, já que em vários momentos
parecia que o PSDB oscilava entre um e outro e acabava não dando a certeza de que Geraldo Alckmin era mais preparado do que Dória. Olha, o João Dória é um prefeito preparado para ganhar uma eleição no primeiro turno em São Paulo, ou seja, sequer o partido PT foi para o segundo turno, o que demonstra que ele tem peso, tem densidade, conhece a gestão pública e é carismático. Isso ninguém nega pela sua performance, pelo seu estilo. Acho que o partido entende que quando você verifica, o Geraldo tem mais experiência e acho que eles vão estar juntos nesse embate, de forma alguma, até dito por ambos em várias reuniões, em que eles estarão juntos na eleição de 2018. Portanto, não vejo nenhum problema, muito pelo contrário, acho que a junção do Geraldo Alckmin e do João Dória é extremamente importante para o PSDB. Obrigada. Líder do PSDB na Câmara, deputado federal Ricardo Trípoli. Bom dia, bom trabalho para o senhor. Bom dia, muito obrigado a vocês.